E é com muita alegria que nós temos hoje o Luiz Antônio Brescovitz, é trabalhador da nossa casa e também da Federação Espírita, e vai nos falar justamente sobre esse tema. Vocês prestem bastante atenção. Suicídio à luz da doutrina espírita. Obrigado, que Jesus te abençoe. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco, nos ampare e nos proteja sempre. Hoje a gente vai abordar uma temática que foi por muito tempo considerado quase que um tabu, né? Por muito tempo os jornais, os órgãos de imprensa e até mesmo as autoridades, eles evitavam falar do suicídio porque eles tinham receio que, se falasse de forma ostensiva sobre esse problema, ele estimularia naquelas pessoas que tinham a ideação do suicida de cometê-lo. Esse pensamento foi mudando no decorrer do tempo e hoje se fala de forma clara, de forma ostensiva sobre isso, né? Justamente na questão da prevenção, para que fique bem claro para as pessoas que o melhor de tudo é estar vivo, porque é na vida em que nós realizamos tudo aquilo que está planejado para nós, enquanto espíritos imortais, que estamos aqui dentro de um processo evolutivo e de crescimento. Não é fugindo da vida que a gente vai cumprir, pelo contrário, nós vamos, como a gente vai apresentar em seguida, nós vamos trazer uma série de dificuldades e de problemas. A abordagem que a gente vai fazer é um recorte sobre essa temática, que ela é ampla, complexa, né? Tem vários entendimentos e desdobramentos, e a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências e as possibilidades de a gente se prevenir sobre a questão do suicídio, ok? Ele sempre é um tema controverso porque a gente tem dificuldade em compreender, nós espíritas, né? Nós cristãos de uma forma em geral, temos muita dificuldade em compreender como que alguém pode deliberadamente atentar contra a sua própria vida, quando nós somos extremamente apegados à vida. Nós nos agarramos de toda forma. Isso também faz parte de um aspecto da lei divina, né? Que quando nós estagiávamos nos reinos inferiores, dentro do nosso processo evolutivo, nós tínhamos o instinto da sobrevivência. Conforme nós fomos nos desenvolvendo, criando e constituindo os conceitos morais, compreendendo melhor as leis morais, isso se torna um dos aspectos da lei divina, o que garante que nós vamos estar aqui, nós vamos fazer o possível para completar a nossa programação espiritual sem fugir das responsabilidades que nós assumimos. Porque a vida é cheia de responsabilidades, principalmente para aqueles que reencarnam. E estamos aqui, enquanto espíritos imortais, passando por um período no corpo físico para o nosso crescimento. E as dificuldades e as vicissitudes são as nossas ferramentas desse crescimento. E elas vão chegar para cada um de nós, inevitavelmente. Todos nós temos as dificuldades de todas as ordens, familiar, econômica, financeira, sentimental, e assim, cada um dentro da sua dificuldade, dentro do seu problema, porque isso faz parte do nosso próprio processo de crescimento, esse enfrentamento com as dificuldades da vida, né? É isso com que a gente cresce, amadurece e faz com que a gente se transforme em indivíduos melhores, sempre que existe essa possibilidade. Quando as dificuldades aparecem, nós temos 3 caminhos que a gente segue. Ou a gente enfrenta as vicissitudes, as dificuldades, e delas nós saímos mais amadurecidos, porque sempre é, como eu falei antes, um aprendizado. Existem as outras situações em que nós procuramos subterfúgios, através das fugas, de ordem psicológica, as drogadições, os vícios de toda a ordem, os desequilíbrios emocionais, psicológicos, da sexualidade e assim por diante. São formas da gente fugir de enfrentar a realidade. E a gente meio que mascara o problema e deixa ele debaixo do tapete. Ou então a gente foge, né? E o suicida é aquele que foge, que ele não tem a estatura moral suficiente desenvolvida nele para enfrentar aquela dificuldade que se apresenta. Não que ele seja um covarde em todos os aspectos, mas existe uma determinada situação, que talvez seja a prova da sua vida, que faz com que ele não tenha ainda a estatura moral para enfrentar aquilo. Então, é uma forma de fuga. O que é o suicídio? Na acepção da palavra, sui de si e sídio, ou sida, é aquele que mata, o ato de matar. Então, como o nome sugere, é aquele que mata a si mesmo, aquele que busca de forma consciente ou inconsciente a sua autodestruição. Ou, no caso, muitas vezes, aquele que busca a destruição daquilo que lhe causa a dor e o sofrimento.
Existe muita na literatura que fala sobre suicídio, e também aqueles profissionais, né, da área da saúde que tratam especificamente essas pessoas, que eles têm uma dualidade. Ele quer destruir o problema, mas não quer destruir a sua vida. E ele sabe que uma coisa está amarrada à outra. Mas, às vezes, a complexidade da situação é tão grande, a dor, o sofrimento, a dificuldade com que ele se enfrenta, ela é tão grande que ele busca, através da destruição do corpo, a destruição do seu problema. Quando, na verdade, isso é apenas um equívoco, né? É apenas buscar uma solução que ela não existe. É uma fuga, é uma forma de fuga, é uma forma de covardia moral que o espírito tem no enfrentamento dessa dificuldade. Quais são os motivos? Vários, inúmeros, nós poderíamos listar aqui uma centena deles, né? Os mais detalhados. Mas vamos falar os principais, os mais comuns. Ruína financeira, dificuldade que o indivíduo passa, né? Todos nós passamos pelos nossos perrengues financeiros, alguns mais complicados, outros menos. A vergonha e a desonra, as questões da honra, né? Aqui muitas vezes relacionado ao nosso orgulho e à vaidade. As desilusões amorosas, doença do corpo e da alma, depressão, a melancolia, a solidão, os medos do futuro, dos fatos conhecidos, dos fatos imaginados, dos fatos desconhecidos, ou seja, aquilo que nos preocupa em demasia. E não poderíamos deixar de citar, pela visão espírita, as questões da obsessão e das influenciações espirituais. Ok. Existe, com certeza, uma certa relatividade no fato, quando ele acontece em si, e na forma com que esse fato repercute dentro de cada um de nós. Aquilo que para mim pode ser uma coisa simples, que eu consigo enfrentar com facilidade, mesmo tendo suas complicações e dificuldades, para outras pessoas isso não é tão simples. Para mim, o que é um fardo insuportável, para vocês pode ser que seja a coisa mais simples do mundo. Vamos usar um exemplo. Uma questão financeira. Quantas e quantas pessoas passam por muitas dificuldades financeiras, lutam, se esforçam, se dedicam, saem daquela situação e às vezes ficam mais enriquecidos do que eram antes. A desilusão amorosa. Quem de nós não passou por uma desilusão amorosa? Se não passamos, com certeza vamos passar. Faz parte da vida, faz parte do nosso próprio crescimento. Só que para algumas pessoas isso é uma barreira intransponível. Ele perdeu o objeto do amor da sua vida, ele prefere fugir da vida do que enfrentar essa possibilidade. Quando nós recebemos um aviso de uma doença grave, difícil de ser curada, tá? Muitas pessoas, elas desistem da possibilidade de se tratar, elas desistem, elas se entregam, enquanto outros vão lá, lutam, se recuperam e às vezes têm uma vida estendida após aquela doença por anos e anos. O que é isso? É a forma com que aquela questão, aquela dificuldade impacta em cada um de nós. Nós somos espíritos milenares, passamos por muitas e muitas experiências, e muitas das vezes, quando a dificuldade vem até nós, ela faz parte do nosso processo, de coisas que nós construímos no passado, e que muitas vezes temos a nossa consciência, a certeza que nos equivocamos, lá nos porões da consciência, aquele conhecimento do que nós nos equivocamos, e que aquela cobrança um dia chega. Não é uma cobrança, mas é um acerto de nós conosco mesmo. Porque existe uma lei divina, que é uma lei de causa e efeito. Toda causa, ela vai gerar um efeito. E muitas vezes, quando nós observamos as dificuldades da vida, bater na nossa porta, nós observamos somente o efeito. Desconhecemos a causa, que ela aconteceu num passado ou remoto, ou não tão remoto, não tão distante. Então, essas dificuldades, para nós, são insuportáveis, para outros não. Então, essa relatividade que repercute dentro de cada um de nós é que vai dar essa questão do indivíduo buscar essa possibilidade. E o que talvez complique um pouco mais é que quando existe ainda a questão do orgulho pessoal, do amor próprio exacerbado e do excesso de apego às questões materiais, a situação fica mais complicada, porque o indivíduo está muito mais preocupado com as questões materiais, e ele não tem a estrutura, ele não tem o respaldo espiritual que lhe dê a proteção adequada para essas dificuldades. Então, é a vaidade, é o orgulho, é perder muitas vezes o objeto daquilo que nós lutamos. Muitas vezes as pessoas se dedicam uma vida inteira às conquistas materiais e quando
algo se aproxima de que ela perca aquilo, ela fica desesperada, porque ela não tem uma outra saída. Aquilo é o móvel mais importante da sua vida. E eu falo da questão material, de patrimônio, de títulos, de posição social, de questões sentimentais, relacionais. Quando nós observamos tudo isso pelo aspecto só material, quando nós não percebemos que existe todo um mundo que se relaciona, um mundo material que está por trás disso, em que nós, na verdade, é de onde nós viemos e para onde nós voltaremos. Estamos aqui apenas de passagem, por um período curto. 40, 50, 100 anos. É um período muito curtinho da nossa existência, comparado com o período que nós temos no lado de lá. Então, a causa está na reação diante da vida, das dificuldades que a vida nos apresenta. Não necessariamente na ação em si, no ato, na situação que se apresenta, mas como nós reagimos perante essa situação. E nós não podemos considerar que isso também é uma forma de livre-arbítrio, porque nós escolhemos o ato, e nós é que executamos o ato do suicídio. Por mais que nós estejamos sendo influenciados por alguém aqui, ou por um espírito através de um processo obsessivo, nós temos a responsabilidade daquilo que nós fazemos. Nós podemos ter atenuantes, agravantes, mas quem puxou o gatilho, quem pulou no precipício, naquele momento foi o espírito que tomou a decisão. Então, ele tem os seus desdobramentos e as suas responsabilidades. Olhando rapidamente aqui o que falam as obras básicas, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 14 a 17, que fala sobre a loucura e o suicídio, ele nos fala que o suicídio é uma covardia moral, é uma falta de coragem para enfrentar os reveses da vida. Se olhar um pouquinho mais lá no livro dos Espíritos, na questão 943 a 957, os Espíritos nos dizem que são levados ao suicídio aos aspectos da ociosidade, da ignorância e da falta da fé. A ociosidade muitas vezes na questão da completude da vida. Quando nós nos dedicamos exclusivamente às questões materiais, nós podemos conquistar o mundo, mas muitas vezes, como nós falamos, nós vendemos a nossa alma para conquistar aquilo. E quando nós perdemos aquilo, não nos sobra nada. Ou então, quando nós temos todas as conquistas materiais, mas ainda se apresenta dentro de nós um vazio existencial, porque nós só percebemos a questão material, a questão espiritual fica vazia. Quando nós ignoramos as questões da vida, quando nós não damos valor ao verdadeiro sentido da vida, que é o sentido espiritual, que é onde nós crescemos, evoluímos e nos desenvolvemos. E também pela falta da fé. Quando o indivíduo não tem fé, quando o indivíduo não tem aonde se apegar, aonde ele tenha o seu respaldo, a rocha que o sustenta, quando vem os vendavais da vida, o vento leva embora tudo. E o que sobra, não sobra mais nada, porque a matéria, ela é perecível em todos os aspectos. Nós somos perecíveis. Quando deixarmos o nosso corpo aqui, o corpo vai perecer e vai voltar a ser pó. E nós continuamos vivos, mas quando nós não temos essa percepção que nós continuamos a vida, que nós nascemos ontem, mas nós pré-existimos antes do berço e vamos continuar existindo após o túmulo, nós não temos essa percepção. Então nos falta a fé, nós somos ignorantes e, por conseguinte, nós somos levados a achar que pelo suicídio nós podemos encontrar um caminho para a solução das nossas dificuldades. Cassimiro Cunha, já enquanto espírito, ele nos fala o seguinte: todo aquele suicida presume que a morte é o fim do amargor, sem saber que o desespero é a porta para outra dor. Essa frase resume claramente que o que acontece ao suicida quando ele envereda por esse caminho. Na verdade, ele vai ter uma decepção muito grande. A primeira coisa que acontece ao suicida é a decepção. Quando ele acorda no outro lado da vida, ele vai perceber que ele não resolveu o problema que ele tinha, porque ele apenas destruiu o corpo físico. As suas questões morais que levaram ele a cometer o suicídio, elas perduram, elas persistem, porque ele continua vivo. O que ele destruiu, o que ele matou, o que ele aniquilou, foi apenas o corpo físico. E ele continua com a sua questão moral a ser resolvida. E pior ainda, muitas vezes, na maioria das vezes, arrependido pelo ato que cometeu e
sem saber o que vai lhe acontecer ainda, porque existem muitos e muitos desdobramentos que são decorrentes desse ato. Lembre-se da lei de causa e efeito. Toda causa, ela vai gerar os seus efeitos, os seus desdobramentos. Ok? Como eu falei antes, a principal consequência de imediata é a decepção. E ele vai perceber que ele tem vários comprometimentos para o seu futuro. Existe um período que todos nós passamos quando nós saímos do plano espiritual e vamos do plano físico e vamos para o plano espiritual, que é um período que nós chamamos de perturbação. Esse período ele é relativo, depende do grau e do quadro de evolução de cada espírito. Os espíritos mais desapegados da matéria, menos sensualizados, que já têm um certo grau, uma certa estatura moral de espiritualização, esse período ele é rápido, né? Leve, suave, ele passa por ele sem muitas dificuldades. Os espíritos mais apegados à matéria, que dão muito valor à questão do corpo, que estão sensualizados, espíritos que buscam somente as questões da sua vaidade, do seu egoísmo, eles passam um período muito maior nessa transição, porque depende muito mais dele, da sua estrutura perispiritual, dos quadros mentais em que ele cria e que ele se identifica, que vai fazer uma atração para onde ele vai e como ele vai passar esse período. Para os espíritos que desencarnam na situação do suicídio, esse processo é um pouco mais complicado, porque quando nós temos um planejamento reencarnatório, nós estamos programados para vir. Nós temos mais ou menos uma estimativa de tempo em que nós ficamos aqui, que pode variar para cada um de acordo com o planejamento espiritual que a gente tem. Existem pessoas que vêm para ficar poucos anos, existem pessoas que vêm para ser uma pessoa centenária. Esse é o planejamento dele. Quando nós estamos nos planejando, nós recebemos dentro da nossa estrutura perispiritual, que é o nosso corpo espiritual, porque convém-se ainda complementar que quando nós estamos encarnados, nós somos constituídos de 3 partes. O corpo, parte externa, que nós nos vemos. Depois nós temos o perispírito, que é um corpo intermediário entre a matéria e a alma, que lá está a sede da inteligência, da personalidade, de onde está agregado todas as conquistas e características do espírito nessa sua jornada. Então nós temos a alma, o perispírito e o corpo. Quando nós perdemos o corpo, nós vamos para o plano espiritual com o nosso perispírito, continuamos vivos. Então lá nós temos a ideia do espírito, quando junta a alma e o perispírito, nós temos o espírito. Pois bem, quando esse corpo, está se planejando para reencarnar, o perispírito recebe uma carga energética, de energias, de fluidos, que vai fazer com que todo aquele processo de construção do ser que se forma lá no embrião, e que vai se transformar num feto, vai se transformar numa criança, vai chegar na fase da infância, juventude, adolescência, adulta, e até o período em que ele tem uma programação de continuar aqui. É esse perispírito que vai renovando as células, vai dando a carga energética, o tônus vital, para que o indivíduo continue vivo, respeitando-se, obviamente, todos os aspectos da sua vida, e ele continua vivo e tendo o seu corpo continuamente, as suas células renovadas, os seus órgãos funcionando e assim por diante. Quando existe uma ruptura brusca entre o perispírito que está ligado ao corpo físico, essa carga energética permanece no perispírito. Então esse espírito é atraído para regiões inferiores, em que ele vai ter que expurgar toda essa energia. Então o indivíduo que tem uma programação de ficar aqui 80 anos, se com 40 anos ele comete um suicídio, existe uma forte possibilidade de que ele passe os outros 40 anos lá expurgando essas energias do seu perispírito. São períodos de sofrimento, em que normalmente ele é atraído para regiões inferiores, aonde ele se vincula mentalmente à energia daquele mundo, diríamos assim, aquela dimensão espiritual. Ele vai ser atraído para o que nós chamamos de umbral, que tem vários tipos e formas de umbral, mas aquela região umbralina específica dos suicidas, o Adilson acabou de comentar sobre um livro que fala disso, e nós podemos ainda procurar numa obra chamada Memórias de um Suicida, da médium Ivone do Amaral Pereira,
do espírito Camilo Castelo Branco, que ele relata as experiências que ele teve enquanto suicida e que ele é atraído por um vale de suicida e lá ele passa um bom período até se recuperar, se reestabelecer e poder voltar novamente a a sua programação reencarnatória. Então, além disso, existem diversas outras consequências que o espírito pode passar. Não existe uma regra geral para todos os suicidas. Depende de várias situações agravantes e atenuantes em cada situação. Ele pode ficar preso ao corpo físico, enquanto o corpo passa pelo aquele processo natural, biológico da degradação. Ele acompanha o corpo. O corpo vai sendo comido pelos vermes, vai se decompondo, vai se desestruturando, e ele permanece ali sentindo-se preso ao corpo. Não que ele esteja preso ao corpo. Mentalmente ele cria um vínculo, porque o corpo era o maior objeto da sua vida, em termos de sensualidade, em termos de satisfação das suas necessidades, eram muito mais importantes que as questões espirituais. Normalmente o espírito se apega tanto ao corpo que ele fica preso ao corpo quando o corpo está se decompondo. Existem outras situações em que ele é atraído para essas regiões inferiores, onde existem espíritos nesse mesmo quadro mental e lá permanecem por tempo indefinido. Existem situações em que ele revive o quadro do suicídio, onde ele continuamente, como se ele infligisse nele uma punição dele para ele mesmo, em que ele revive o ato do suicídio por período de um ano, um dia, décadas, e ele está ali revivendo a morte inúmeras e inúmeras vezes. Então vejam que são situações em que pode acontecer isso com o suicida. E nós falamos isso não no sentido de assustar, e não no sentido de trazer uma questão negativa. Nós falamos para que haja um entendimento claro de que o suicídio é uma fuga, e que o suicídio ele causa uma série de comprometimentos para o espírito, principalmente pelo quadro mental em que ele se coloca antes do suicídio. Porque o indivíduo que comete o suicídio, ele não está na sua naturalidade, ele não está na sua sã consciência. Então isso já é uma indicação que quando ele for para o plano espiritual, ele vai ser levado, atraído, mentalmente para regiões inferiores. E existe com certeza um grande período de sofrimento, dores físicas, em que ele passa, mesmo não tendo nada do corpo, ele simplesmente sofre, é como se ele criasse na sua mente, e ele projeta no seu perispírito, porque o perispírito ele sofre através da vontade, e através da mente ele pode se transformar. Então ele coloca nele mesmo as consequências do seu ato. Então se o indivíduo der um tiro nele, ele vai sentir a ferida do tiro, ele sente o sangramento, ele sente a dor, ele sente como se ele estivesse ainda preso no corpo físico, quando o corpo já não existe mais. Então é uma condição mental em que ele se coloca e que ele aplica para si mesmo. Existe um livro muito interessante, de Valdo Pereira Franco, pela pena de Vitor Hugo, chamado Párias em Redenção. Ele cita um quadro de suicídio, mais ou menos nos termos em que eu falei agora, e obviamente que é uma obra muito interessante, muito boa, e que ele fala de vários aspectos doutrinários do espiritismo, pela visão do espiritismo, mas também dá um viés sobre essa questão do suicídio. E pode nos mostrar como os espíritos nos trazem essas situações, mostrando quadros complexos e difíceis em que o espírito se coloca pelo ato do suicídio. Existe outro aspecto a ser considerado ainda, que envolve o nosso perispírito, que o perispírito, além da função sustentadora, ele tem outras funções mais comuns e outras, principalmente a função organizadora. Imaginem vocês que naquele momento em que acontece a concepção, os gametas se fundem, um óvulo, um espermatozoide, começa todo um processo de divisão celular. Naquele momento a vida está sendo iniciada. Então, ela se multiplica, uma célula geram 2, 4, 8, 16, 32 e assim quantas forem necessárias para a organogênese daquele ser que se forma, a estruturação que ele faz. Vamos voltar para a aula de biologia, Então, nesse momento em que as células estão se multiplicando, acontece a ligação do corpo, daquelas células, com o seu perispírito. Então, é um processo, ele vai vinculando,
ele se liga molécula a molécula, ele se liga célula a célula ao perispírito. Então, se o indivíduo carrega a mácula de um crime que ele cometeu contra si mesmo, e ele projeta pelo seu quadro mental, no seu perispírito, aquela parte do corpo que está afetada pelo seu ato suicida, quando aquela parte do perispírito for se vincular ao corpo que está se formando, ele está levando aquela deficiência, ou aquela dificuldade, ou aquela síndrome, ou qualquer outra situação para o corpo que se forma. Então é como se o perispírito fosse o molde do corpo. Cada vez que nós reencarnamos, nós moldamos o nosso próprio corpo. Muitas vezes com ação do plano espiritual, por comprometimentos espirituais, mas a grande maioria das vezes pelo nosso próprio pensamento, pela nossa própria ação, dentro do processo evolutivo, dentro de um processo de crescimento. Nós evoluímos numa vida, projetamos o perispírito, e quando levamos para a próxima, nós levamos a impressão daquilo que nós conquistamos, nas coisas do bem, quanto nas coisas do mal. Por isso que os espíritos nos dizem: vós sois herdeiros de vós mesmos. Por quê? Porque nós herdamos as conquistas que nós temos no perispírito. Quando nós vamos projetar esse corpo que está se formando, esse corpo pode vir com um problema congênito. Pode nascer uma criança que tem uma dificuldade, que tem uma síndrome, que tem qualquer tipo de problema decorrente dela mesma. Herdou aquilo que ela construiu no passado. Não estou dizendo que todas essas ocorrências são do suicídio. Estou dizendo que grande parte são decorrência do suicídio. Existem os casos mais graves em que o espírito se mutila tanto mentalmente e afeta tanto o perispírito que ele precisa passar por choques biológicos para se recompor. Então ele vem para o útero materno, lá ele tem o início de uma gestação, estrutura o perispírito e aí acontece um aborto. Várias vezes até com que ele consegue se estruturar e tem condições de ter as condições mínimas para sustentar a vida, porque sabe que a perfeição do nosso corpo é tamanho que quando o ser que se forma, ele não tem as condições básicas para se sustentar, a própria natureza vai fazer com que haja um aborto espontâneo. Então é um processo complexo que o suicida se coloca, e às vezes ele passa por décadas, séculos, passando por essa reestruturação, até com que ele possa um dia voltar lá naquele ponto onde ele cometeu o suicídio, naquela mesma posição, e enfrentar as dificuldades da vida. Porque aquela dificuldade é inerente dele, característica dele, responsabilidade dele. Ele não vai poder fugir daquilo. Por isso que nós dizemos que é uma covardia moral, por isso que os espíritos nos dizem. Fugiu da responsabilidade que foi assumida. Entende? Não é porque ele é um covarde, né? Muita gente até fala que para ser um suicida a pessoa tem que ter muita coragem. Mas é um equívoco isso, porque ele está fugindo da responsabilidade que ele assumiu quando o problema veio à sua porta. Ele fugiu do seu problema. Então, é um processo de reconstrução que o espírito vai passar, que muitas vezes se delonga por bastante tempo. Ainda vale a pena acrescentar a questão da ideia dos suicídios involuntários, que são aqueles em que nós cometemos homeopaticamente, né? Através da nossa conduta, quando nós temos uma forma de vida que nos leva para o plano espiritual mais cedo, ou seja, nós nos matamos aos pouquinhos. O excesso de alimentação desequilibrada, o estresse, a ansiedade, todas as nossas questões mal resolvidas psicologicamente, as drogas lícitas e ilícitas, a bebida, o cigarro e assim por diante. Quando nós chegamos no plano espiritual antes da hora, nós estamos cometendo suicídio. Vocês devem já ter ouvido falar da obra Nosso Lar, né? Francisco Cândido Xavier, André Luiz, pelo espírito André Luiz. Ele relata, lá nos primeiros capítulos dessa obra, que ele ficou 8 anos no umbral, passando por muitas dificuldades, por muito sofrimento, era chamado, gritavam, ei, suicida, chamava a atenção dele, mas ele dizia, mas eu não me matei, não cometi o suicídio. Na verdade, ele havia cometido, mas não de forma intencional, né? Ele havia adquirido, através da sua conduta, uma doença que o levou 8 anos antes para o plano espiritual. E aí,
ele teve que passar os 8 anos aguardando até com que ele pudesse ser recuperado, amparado, e aí ele vai para uma colônia e começa toda digamos assim, o desenrolar da sua história e de todos os livros que ele escreve. Então, há de se considerar essa questão também. Mas, até agora, eu não falei nada sobre o castigo, porque não existe castigo nenhum. Não falei que Deus castigou fulano porque ele se matou. Não disse que o fulano vai sofrer eternamente, uma pena eterna, porque ele cometeu suicídio. Isso não existe. O que existe é o tempo em que o espírito vai ter de recuperação. Ele pode ficar 1 ano, uma década, um século, é o tempo que cada um vai ter para se recuperar, para se restabelecer e para voltar à sua trajetória normal. Ninguém é condenado a nenhuma pena eterna por um equívoco. A bondade divina é tamanha que, por mais que seja um crime grave, ele sempre vai ter uma oportunidade da reparação, sempre vai ter uma oportunidade do recomeço, e ele vai voltar, com certeza, mais dia ou menos dia, a sua jornada reencarnatória. Porque o que nós temos que considerar é que se possa existir algum fatalismo dentro da visão espírita é a evolução. Nós não podemos dizer que isso é um fatalismo, porque isso é a nossa destinação. Nós podemos ficar estacionados 1 século, 1 milênio, esperando com que a gente, de vontade própria, evolua, cresça, se desenvolva. Mas, um dia nós vamos sair da ociosidade, um dia nós vamos sair do ponto de estacionamento em que nós nos encontramos. Então, por mais dura que seja a situação em que o suicida se coloque, por mais difícil que seja a situação, ele vai se recuperar um dia e ele vai voltar ainda para o processo evolutivo, como todos nós estamos aqui trabalhando e lutando para esse crescimento. Então, nós podemos dizer com certeza que o maior equívoco do homem é o suicídio, porque os desdobramentos que isso pode causar são muitos e que podem gerar consequências de médio, de longo prazo, e que nenhum de nós gostaríamos de estar nessa situação, com certeza. Se nós já temos dificuldades hoje, imagine ter que passar por todas essas dificuldades lá, todas as privações, todo esse processo de voltar até aqui novamente e ter que refazer toda essa trajetória. Por que nós vamos fazer isso se a gente pode enfrentar a dificuldade hoje? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, um órgão ligado à ONU, ela calcula que existem, através de dados estatísticos primários e secundários, que existe cerca de 804 mil pessoas ao ano que cometem o suicídio. Isso são dados de 2012, né? Como são dados mundiais, eles são um pouco mais defasados, né? Cerca de 2.200 pessoas cometem um suicídio por dia. Quando a gente vê uma notícia que caiu um avião em algum lugar do mundo, morreu 150, 170 pessoas. Todos nós ficamos consternados, chocados. Agora vejam que caem muito mais do que 10 aviões por dia através das asas do suicídio. E, infelizmente, são notícias que ficam escondidas nos noticiários ou que ficam regionalmente sendo tratadas, como acontece muito aqui, a gente fica sabendo, mas que não se estende, que não se fala de forma aberta em todos os lugares do mundo. Então, o suicídio é uma coisa que acontece em todos os lugares e que levam muitas e muitas vidas. Na Guiana Francesa, 44 pessoas a cada grupo de 100 mil habitantes cometem suicídio, um dos maiores índices. No Brasil, nós temos 5,8 pessoas a cada grupo de 100 mil habitantes. Houve um aumento significativo, que eu chamo significativo, 10% parece pouco, mas é muita coisa, entre 2000 e 2012. E considerando ainda só os números de 2012, no Rio Grande do Sul, nós tivemos 10, quase 11, a cada grupo de 100 mil habitantes, que foi o primeiro lugar das estatísticas do Brasil, e em Santa Catarina, 8,6. Se a gente pegar especificamente a região de Balneário Camboriú, do Vale do Itajaí, esse número é muito maior. Tá? Nós somos uma região em que tem uma incidência muito grande, comparado com as demais regiões do estado. A média mundial é 11,4. Então, nós estamos um pouquinho, em termos de Brasil, um pouquinho abaixo da média mundial, mas ainda são números muito grandes. A cada
suicídio efetivado ocorre em 20 tentativas sem sucesso, uma ou mais vezes. Então vejam que muitas vezes o indivíduo não cometeu, mas ele se mutila, ele se machuca, ele se destrói ao ponto de continuar vivo com muitos e muitos problemas, né? Com as mais variadas formas de dificuldades e deficiências com que ele vai ficar. Existe um aumento no número de jovens de 15 a 45 anos, existe um aumento nos países ricos. Quem de nós não gostaria de viver na Suíça, um dos melhores países do mundo, onde tem um dos melhores índices de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Lá o Estado funciona, educação, saúde, segurança, emprego, qualidade de vida, mas mesmo assim, 22 pessoas a cada grupo de 100 mil habitantes buscam o suicídio. O Ministério de Saúde, dentro das políticas públicas que ela aplica, ela trata a questão do suicídio, principalmente naquilo que ela chama de problemas mentais e dependência do álcool, onde existe um maior volume de ocorrências. E ela considera os problemas mentais a questão dos distúrbios psiquiátricos, e dentre eles está a depressão e a melancolia, o que nós compreendemos como o processo obsessivo, né? A influenciação espiritual. Se a gente for olhar lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, que pergunta sobre isso, se influem os espíritos em nossa vida, nossos pensamentos e nossos atos, muito mais do que imaginais, influem a tal ponto de que, ordinário, são eles que vos dirigem. Essa é a resposta que os espíritos nos dão. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos envoltos, como o próprio Evangelho nos diz, numa nuvem de testemunhas. Ou seja, nós estamos envoltos no mundo espiritual que está ao nosso redor e que existem espíritos de toda ordem, espíritos bons buscando nos auxiliar, espíritos ruins, inferiores, que nós estaremos vinculados a um ou outro de acordo com o nosso padrão mental em que nós nos sintonizamos. É como se a gente trabalhasse com um rádio na nossa cabeça, na nossa mente. Se eu quero pegar uma determinada estação que toca um tipo de música, eu vou naquele AM, FM, 100, alguma coisa. Se eu quero viver e sentir as energias inferiores, eu vou vincular em tal faixa, tal número. O que é isso? É a sintonia mental, é o quadro mental em que eu me coloco, em que eu procuro, através do meu pensamento, das minhas construções, das minhas ações, principalmente daquilo que eu penso. A gente já vai falar sobre isso. Então, nós somos espíritos que temos uma trajetória milenar. Nós não chegamos ontem aqui e não vamos embora amanhã. Nós estaremos aqui por muito tempo. Enquanto não houver um crescimento espiritual nosso e da nossa humanidade, nós continuaremos trabalhando. Podemos até fazer experiências e viagens para outros orbes, outros planos habitados, mas nós fazemos parte dessa humanidade e vamos crescer com ela. Nós construímos amizades, inimizades nessa trajetória. Basta com que a gente olhe para as páginas da história, né? A história foi construída com o gládio, foi construído com a espada, foi construído com sangue, né? E com muita dor e sofrimento. Por quê? Porque éramos homens ruins e duros. E muitos de nós ainda continuam sendo. Se a gente olhar lá para aquele passado, que está nos livros de história, fomos nós que construímos aquelas páginas, fomos nós que fizemos aquela história. E que aqui voltamos. Voltamos com a proposta de nos transformarmos, de nos melhorarmos e de sermos pessoas melhores, né? Dentro das oportunidades e das experiências em que a vida nos oferece. Muitas vezes através do sofrimento e da dor, como um processo de crescimento. Quando nós encontramos aquele indivíduo, né, que fez o mal para nós, e ainda nós não crescemos ou não nos desenvolvemos, muitas vezes nós procuramos a vingança, procuramos a desforra. E os espíritos inferiores fazem justamente isso. Nós talvez tenhamos mudado, somos pessoas melhores, temos outros hábitos, temos outras tendências, nos transformamos, somos pessoas melhores em vários aspectos. Mas ainda temos a responsabilidade dos atos do passado. Quando isso acontece, naquele momento se vincula a cobrança e
a culpa, porque a culpa está dentro de nós, é inerente. Muitas vezes as nossas fobias, nossos medos, nossas dificuldades em enfrentar as realidades da vida são os medos, porque nós sabemos que eles estão ali. As dificuldades, muitas vezes, para nos colocar na prova, naquilo que nós temos mais dificuldade e mais medo, porque é ali que nós crescemos. Quando isso acontece, se estabelece o gatilho que pode gerar o processo obsessivo. E da mesma forma que as ideias suicidas, as ideias obsessivas, elas entram na nossa cabeça como um pensamento fugidio, como se fosse um sopro, um sussurro, que chega aos nossos ouvidos, através da transmissão mental, de uma vibração mental, de um espírito para nós. Quando nós acolhemos essa ideia, nós vamos dando espaço para que aquilo cresça e se estabeleça, e aí cria-se o vínculo obsessivo, que pode acontecer ou não. Quando eu tenho alguma proteção espiritual, ou eu tenho, na minha forma de agir, ou de pensar, condições de me proteger dessa situação, eu não permito que esse quadro se estabeleça. Eu tenho mecanismos de fazer com que isso não possa acontecer. Claro que eu posso até ter na minha programação passar pelaquela dificuldade, mas não necessariamente passar pelo processo obsessivo. Então, o que a gente pode fazer com isso? Existem várias dicas, diríamos assim, porque não existe uma regra geral para mim ou para qualquer pessoa. Não existe um medalhão que a gente possa usar que vai nos afastar de todas as vicissitudes. Não existe uma roupa, não existe nada, né, que possa dizer assim, o Luiz vai usar tal coisa, ele está livre do processo obsessivo ou das dificuldades. Não existe isso. O que existe é o nosso esforço, a nossa ação, o nosso desejo de sermos indivíduos melhores e a nossa, digamos assim, predisposição de transformação e de mudança. O trabalho é uma forma em que nós podemos encontrar, primeiro para criar um vínculo com os espíritos superiores que nos auxiliam e nos amparam. Quando nós estamos trabalhando no bem, fazendo um trabalho em prol do próximo, nós sempre estamos protegidos, sempre estamos com espíritos bons no nosso lado nos auxiliando. Aquelas pessoas que têm as ideações suicidas, principalmente pelo aspecto da ociosidade, procurem as creches, orfanatos, os hospitais, as clínicas de recuperação, todos os locais em que as pessoas estão sofrendo. Sofrem pelas questões da vida, pelas suas escolhas, sofrem pelas dificuldades de toda a ordem, e nós vamos perceber que nós que achamos que nós passamos pela a maior dor do mundo, nós vamos perceber que muitas vezes ela não é tão pungente assim, que muitos outros passam por dificuldades muito maiores. Tá? Nós temos família, nós temos emprego, temos as condições básicas, temos tudo aquilo que nós precisamos para enfrentar as dificuldades da vida. Porque a cruz que cada um de nós carrega é da largura certinha dos nossos ombros. Nós não recebemos dentro nesse planejamento reencarnatório algo que nós não tenhamos a capacidade de suportar. O que talvez a gente tenha é medo de enfrentar a realidade, medo de ir em frente e saber que ali está um equívoco do passado que eu preciso resolver e regularizar. Mas a cruz que cada um de nós carrega, ela é nossa. Nós, muitas vezes, pedimos para vir e nós insistimos, imploramos para que nós pudéssemos ter aquela cruz. Trabalhemos pelo próximo, trabalhemos pelo bem, aonde for possível. Muitas vezes nós olhamos nos quadros televisivos, nos jornais, e nós vemos como o mundo replica, né? Como as pessoas gostam de ver o mal, como ele está acontecendo. E o fulano foi agredido, foi estuprado, foi assassinado, foi isso, foi aquele outro, de uma forma tão ostensiva. Existem milhares, milhões de pessoas nos dois planos da vida, fazendo o bem todos os dias, sem aparecer, sem ser escandaloso como o mal, sem chamar a atenção de nada. E é isso que nós devemos fazer, o bem, sempre que for possível. Porque todos nós que trabalhamos no bem, estamos construindo o melhor para nós. Se nós queremos um mundo melhor no dia de amanhã, longe das dificuldades, das vicissitudes, nós precisamos construir esse mundo melhor em nós. A transformação tem que se passar em nós para que isso reflita no nosso meio e afete o mundo em que nós vivemos. Se nós queremos que o mundo
em que a gente vá viver, seja um mundo fraterno, um mundo justo, aquela fraternidade insuspeita, que nós possamos confiar naquele que está ao nosso lado em qualquer situação, nós precisamos construir isso primeiro em nós. Se nós não fizermos isso, o mundo não vai fazer sozinho. Cada um tem a sua parcela e a sua responsabilidade. O quadro espiritual que hoje gira ao redor desse mundo, a psicosfera do nosso mundo, ela é o que é decorrente da soma das emoções, dos sentimentos, de tudo aquilo em que nós, enquanto espíritos, estamos aqui, nós vibramos. Não existe a somatória daquilo em que nós estamos construindo. Se nós precisamos transformar isso, nós precisamos transformar isso primeiro em nós. A segunda sugestão é a oração e a vigilância. A oração é quando nós nos vinculamos aos espíritos superiores, aos nossos mentores, ao nosso anjo da guarda, ao nosso anjo guardião. Cada cultura ou cada entendimento, ele tem uma terminologia, mas são aqueles espíritos que estão ao nosso lado para nos proteger. Quando nós estamos vibrando numa energia ruim, com ódio, com raiva, com desejo de vingança, de prejudicar os outros em qualquer forma, nós estamos nos vinculando aos espíritos inferiores, e eles muitas vezes nos estimulam. Não são os espíritos que nós deveríamos confiar nos conselhos, né? Eles estão ali nos colocando pilha para que a gente cometa. Tu vai deixar isso barato? Tu vai permitir que ela fale isso para você e você vai ficar quieto? Então, ele está ali nos incentivando, jogando pilha, fazendo com que a gente reaja, mas não positivamente. Aí é que entra o segredo da questão da vigilância. Se nós temos noção de que aquele é um sentimento ruim que nós não devemos alimentar, então naquele momento nós devemos trocar a polaridade desse sentimento. Se a gente encontra uma pessoa que a gente tem a maior aversão do mundo, ao invés de a gente desejar ódio para ela, a gente tem que pensar com carinho, com amor, por mais difícil que seja. Essa é a pior parte em que Jesus nos diz que a gente deve amar os nossos inimigos. Muitas vezes o amar não é ir lá e abraçar e dar um beijinho nele, não. É não revidar, não procurar vingança, não construir a discórdia, não levar para frente um ódio ou uma dissídia qualquer. É construir uma relação sem esse tipo de sentimento. E quando nós estamos vibrando nesse sentimento de transformação, nós acabamos nos vinculando cada vez mais com os espíritos que nos protegem. Aí entra a vigilância. Oramos e vigiamos. Orai e vigiai. Esse é um segredo em que nós vamos deixar de fora aqueles sentimentos que vão nos levar ao processo obsessivo e à ideação suicida. Eles acabam não nos alcançando mais, porque nós estamos construindo esse sentimento e nós andamos para cima e para baixo, todo dia, toda hora. Hoje eu estou bem, estou me sentindo muito bem, estou amando todo mundo, saio por aí até abraçando árvore. Mas meia hora depois, eu tenho um sentimento de ódio e quero matar alguém. Por quê? Faz parte dessa polaridade, essa, digamos, dualidade da nossa própria natureza. Então, nós temos que aprender a nos entrar num ponto em que nós ficamos cada vez mais num sentimento superior do que o inferior. É aí que entra a questão da sintonia espiritual. Outra questão é religiosidade. Eu não estou falando da questão da religião. Acho que nós devemos escolher a religião em que nós nos sentimos melhor. Não importa se ela é espírita, se ela é católica, protestante, evangélica, luterana, qualquer que seja. Ou até mesmo as orientais, a budista, a shintoísta e assim por diante. Porque todas as religiões elas buscam transformar e melhorar o homem. Todas. Não tem uma religião que nos queira nos fazer o mal, não tem uma religião que queira prejudicar os outros. Somos ensinados em todos aqueles que vieram, mandatários de Jesus, em todas as épocas da humanidade e construíram todas as religiões, eles vieram nos ensinar para que fôssemos pessoas melhores. O dia com que nós compreendermos o sentido da nossa religião, todas as vestimentas, todos os rituais e todos os aspectos externos das religiões vão desaparecer. A religião por si só perde o efeito. Então, fica a religiosidade, que é o sentimento em que nós reconhecemos a existência de um ser superior, em que nós nos vinculamos continuamente, agradecemos, amamos, em que nós estamos em energia contínua com essa criatura, independente qual é o entendimento que ainda nós tenhamos
do que seja o entendimento de Deus. Mas quando nós reconhecemos essa divindade, é que isso faz com que nós estejamos vinculados à religiosidade. Jesus nos diz lá em Mateus 22:37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É isso. Amamos a Deus acima de tudo e acima de todos. Aí nós estamos criando os vínculos daquilo que nos sustenta, em que, por mais que venham as dificuldades da vida, por mais que venham os ventos de todos os lados, nós estaremos protegidos, porque nós confiamos naquele que nos sustenta. E nunca estamos sós, essa é a certeza que a gente tem. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 14, ele nos fala que a calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre, e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então vejam, a calma e a resignação, tá? E a fé no futuro. Isso nos dá as garantias de que a gente possa enfrentar essas vicissitudes e essas dificuldades. A doutrina espírita também, quando nós estudamos, quando nós compreendemos aquilo que os espíritos nos trazem, seus ensinamentos, eles nos dizem as verdades da vida e da morte, que, como eu falei antes, nós pré-existimos ao túmulo, ao berço, e vamos continuar existindo depois de mortos. Morre o corpo, permanece o espírito. E nós vamos continuar sendo aquilo que nós somos no lado de lá. E vamos continuar num processo evolutivo, em que todos nós vamos crescer inevitavelmente. Que somos imortais e que através do processo reencarnatório nós voltamos quantas vezes forem necessárias para esse plano espiritual e depois voltamos para lá e assim sucessivamente. É um ir e vir enquanto for necessário para o nosso crescimento moral. Existe a lei de causa e efeito, em que as dificuldades, também as bênçãos da vida, e que tudo é construído conforme nós construímos. Não existe culpa, não existe pecado, não existe castigo, não existe nada disso. Essas construções, o que existe é a nossa responsabilidade em relação às coisas da vida. Se eu cometo um delito perante a vida, perante o meu próximo quanto a mim, eu vou ter que reparar esse delito. Se eu construo bem, se eu faço as pessoas felizes, se eu ajudo, se eu colaboro, se eu alivio, se eu seco uma lágrima, se eu alivio um sofrimento, se eu visto, se eu cubro, se eu faço todas as recomendações que Jesus nos disse, nós estaremos construindo para nós. Porque quando for o dia aprazado em que nós precisarmos, nós receberemos de volta todo o bem que nós construímos. E não podemos deixar de esquecer também que através da doutrina espírita, nós temos o depoimento dos espíritos, né? Quantas e quantas obras eles vêm nos esclarecer, eles vêm nos trazer, vêm nos ensinar as questões que acontecem lá no plano espiritual, para onde vão os espíritos felizes, os suicidas, os endurecidos, o que acontece com cada um deles. Esses depoimentos nos dão uma verdade daquilo que acontece para cada um de nós, de acordo com a conduta que nós temos aqui no dia de hoje. O Evangelho é o roteiro seguro que todos nós podemos ter, não só para a questão do suicídio, não só para a questão da obsessão, mas para tudo. Se nós sofremos, encontramos em Jesus a indicação de como nós podemos conduzir a nossa vida. Se somos açoitados pela vida, se passamos por dificuldades, se somos injustiçados de toda a ordem, procuremos em Jesus que nós vamos sempre encontrar uma solução, uma indicação, um roteiro seguro de como nós devemos conduzir e seguir com a nossa vida. Ele nos disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Através da verdade com que Ele nos trouxe, através do Evangelho, dos seus ensinamentos, do código de lei que estão inseridas nesses ensinamentos, é que nós temos a possibilidade do nosso crescimento. Jesus falava do reino de Deus, só que o reino de Deus é aquilo que se constrói dentro de cada um de nós, na observância das leis divinas, na observância do entendimento do que Jesus nos trouxe. Ele nos traz um código de conduta, como nós devemos viver no nosso meio. Não é uma coisa inatingível, não é uma coisa para os outros, é uma coisa para nós. Enquanto nós não tivermos isso dentro de nós, nós nunca vamos conseguir ser merecedores dos mundos felizes,
dos mundos em que os espíritos são fraternos, são alegres. Não existe mais a doença, não existe mais a morte. Ela pode até existir, mas não com a conotação que ela tem hoje. Não existe mais sofrimento, não existe mais as provas. Todos são felizes, porque já alcançaram o reino de Deus dentro de cada um deles. E o roteiro seguro é esse, é o Evangelho. É o código de moral que está presente em todo o universo, porque ele serve para toda e qualquer povo. Ele serviu para todos os povos e continua servindo e sempre servirá, porque é o caminho seguro que nós podemos seguir. Ele ainda fala que os seus ensinos é o conforto para as dores da alma e o refrigério para os sofrimentos. Todos os sofrimentos, todas as dificuldades, nós sempre vamos encontrar uma palavra de consolo, uma palavra de paz, uma palavra de sossego dentro do Evangelho, que nos alivia, que nos dá a certeza de que sempre dias melhores virão e que as dificuldades passam a seu tempo. Tudo passa. As alegrias, as tristezas, o que sobra somos nós com as nossas experiências. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é leve e o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28. O jugo de Jesus, o fardo de Jesus é a observância das suas leis, é o entendimento daquilo que ele nos trouxe, que é o caminho seguro para toda e qualquer situação da nossa vida. E nós não podemos esquecer que a dificuldade, ela faz parte do nosso processo evolutivo, né? Tudo na natureza passa pelos seus ciclos, e nós também estamos aqui dentro de um ciclo evolutivo, dentro de um ciclo de crescimento, e se passamos por dificuldades, nós não podemos desanimar. Nós não podemos imaginar que o suicídio pode ser uma solução para qualquer que seja o problema. Sempre existe uma saída, sempre existe uma solução, sempre existe uma porta que se abre. Muitas vezes nós estamos tão presos ao problema em si, à nossa vaidade, ao nosso orgulho, às dificuldades de enfrentar essa realidade, que nós não observamos que a solução às vezes está do nosso lado, que existe sempre um amparo ao nosso redor, nos ajudando, nos auxiliando, nos amparando, e nós temos que observar isso e perceber que o suicídio é uma saída temerária, é um equívoco muito grande que a gente pode cometer, porque não é só o indivíduo que se mata, muitas vezes ele destrói a família toda. Quantos pais, cônjuges, quantos maridos, esposas, filhos ficam se perguntando, né, por que eu não vi? Quanta culpa vão carregar pela sua vida? Por que não observaram? Por que não puderam ajudar? Por que não confiaram em mim? Quantas e quantas dúvidas ficam? Toda família que sofre uma situação de suicídio sabe quanto é duro para aqueles que ficam. Não é somente aquele que vai, que morre. Muitas vezes aquele que fica sofre muito em decorrência dessa situação. Gostaria de encerrar minha fala, só trazer essa fala de Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, em que ele nos fala: espera pelo amanhã, quando o teu dia se te apresente sombrio e apavorante, se te parece insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus, ora, aguarda e confia. Né? Ora, aguarda e confia. Agradeço a paciência de vocês, desejo uma boa noite e que Jesus os ampare e os proteja sempre. Obrigado, Luiz, pela palestra da noite. Aqueles que se interessarem em se aprofundar no tema, realmente esse livro, Memórias de um Suicida, é um livro que ficou 30 anos numa gaveta, psicografado pela Ivone Amaral Pereira, em que esse Castelo, Camilo Castelo Branco, era um poeta português, e ele só teve a possibilidade de psicografar com o auxílio do Leon Denis. Para vocês que não sabem quem é o Leon Denis, foi o sucessor de Allan Kardec.